Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 6 e do versículo 8 até o 20, que nos diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxeste dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados, com boa educação, experientes em algumas ciências e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde eles deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhe uma ração diária de comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia, entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes: Tenham medo do rei, meu senhor, que determinou a alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto abatido, que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda, que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: Por favor, faze uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei. E conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robusto do que todos os outros jovens, que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhe legumes. A estes 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse. Achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Amados irmãos e irmãs, vamos lá, eu sei que a leitura é bem grande, inclusive nós vamos ter aqui muitas leituras essa semana bem grandiosas mesmo, dentro do contexto do livro de Daniel, mas como geralmente aqui no canal eu faço, eu quero dar uma aula de história para vocês aqui, né? Primeira coisa, a gente está ali por volta do século VI a.C., dentro do chamado exílio da Babilônia, na época em que o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, que inclusive é falado aqui no texto, acaba dominando a região de Jerusalém, levando algumas pessoas exiladas para viver na Babilônia. Ele invade, e nessa primeira invasão, que ele faz 2 invasões na verdade, né? A primeira invasão, que ele vai fazer a chamada primeira deportação, ele leva o rei de Judá, que era então o rei Joaquim, ele leva objetos do templo, certo? Que era um grande sinal de humilhação religiosa na época, e os jovens da elite para serem formados no templo. Inclusive foi falado aqui dentro desta realidade. Esses jovens, então, eles eram praticamente escolhidos para passar por uma espécie de uma reprogramação. Uma reprogramação cultural. Então, como você deve ter percebido aqui, é falado que eles iam aprender um novo idioma dos caldeus, uma nova literatura, uma nova ciência. Inclusive também mudar a sua alimentação para agora começar a se alimentar as comidas do Palácio Real, e aí pouco a pouco eles perderem aí a sua identidade. Só que no texto a gente percebe que Daniel
E 3 amigos dele, né, de nomes Ananias, Misael e Azarias, eles não querem perder de modo algum a identidade que eles tinham, né? E aí eles tentam ser fiéis, e a gente percebe então que uma das temáticas centrais dessa leitura é essa dinâmica de fidelidade. José Lucas, onde é que aparece essa fidelidade então no texto? Vamos lá comigo. Primeira coisa, Daniel não quer se contaminar. Então o que é que ele faz? Ele vê que boa parte das carnes que eram comidas ali dentro do palácio eram carnes sacrificadas a ídolos e, portanto, a lei proibia que se alimentassem delas. Então Daniel pensa o seguinte, já que eu não vou comer isso aqui, então vamos tentar dar um jeito de conseguir somente legume e água, que são comidas aqui, né, puras diante da questão do ritual. E aí, a ideia dele, então, é pedir 10 dias de prova, né? Ele, então, chega para o encarregado, mas o encarregado acaba aceitando esse teste, e após 10 dias, eles acabam ficando muito mais fortes do que as demais pessoas do Palácio Real. Ou seja, Deus recompensa a fidelidade daquele povo, concedendo a eles conhecimento, inteligência, sabedoria, discernimento para dentro daquilo que tem que fazer. E aí o que acontece é que, depois dessa situação todinha, Nabucodonosor vai, então, examinar esses jovens e descobre que eles são agora 10 vezes mais superiores do que o povo, e aí ele acaba, então, colocando eles para serem conselheiros do rei, né? Interessante, aqueles que são exilados, aqueles que Nabucodonosor consideravam que eram praticamente ninguém, eles são mais especialistas do que o próprio povo do império, né? Isso é bem interessante. E aí você pode perguntar para mim, beleza, José Lucas, agora eu entendi o texto todo. Agora eu queria que você pudesse então me ajudar no seguinte, o que eu posso levar para mim hoje, que reflexão posso levar para a minha vida à luz dessa primeira leitura? Primeira coisa, a gente pode observar que o exílio, né, e nós passamos por muitos exílios, nós passamos por situações em que as pessoas tentam, né, tirar a nossa identidade, nos fazer largar aí a nossa crença religiosa, para que nós possamos ficar conforme a realidade do mundo. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que não é isso que a palavra nos convida, né? A palavra nos convida a jamais perder a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Nós temos uma identidade que é dada pelo batismo. E nós precisamos pensar, será que eu estou sendo fiel ao meu batismo? Né? Também precisamos trazer essa reflexão sobre a ideia de que Deus exalta sempre aquele que é fiel. Né? Aqueles que eram considerados como derrotados, porque inclusive foram deportados para a terra da Babilônia, foram estes que acabaram sendo mais fortes do que o povo do império. E isso assim, é extremamente importante para a gente também poder meditar. Deus também, é isso que a gente vai vendo aqui juntos, ele está presente diante do exílio. É isso que a gente vai perceber. Mesmo o povo diante do seu templo, mesmo o povo longe de suas terras, Deus concede favor a eles perante as autoridades. Dá sabedoria e dá a Daniel dons incríveis, dons extraordinários. Então a gente pode refletir muito sobre isso, né? Primeiro, como é que a gente deve permanecer então fiel nos mais diversos ambientes, diante das mais diversas propostas que o mundo acaba fazendo a cada um de nós? Né? Como é que a gente pode conseguir manter os nossos padrões cristãos, os nossos hábitos, a moral cristã, mesmo diante das pressões do mundo moderno? E é preciso a gente colocar na nossa cabeça, Deus ele é sempre fiel conosco. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta segunda-feira. Até mais.